Para que esse vídeo fique bem acessível e para que possamos compreender melhor os direitos das pessoas com deficiência e as barreiras por elas enfrentadas, é fundamental o entendimento de alguns pontos importantes. Na legislação brasileira, a deficiência é definida como um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, pessoas com deficiência são aquelas que têm alguma limitação física, intelectual, visual ou auditiva. Se tiverem mais de um tipo, chamamos de deficiência múltipla. Dentro disso, a sigla PCD significa Pessoa com Deficiência. Ela começou a ser usada em 2006, quando a ONU publicou a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência nas Nações Unidas, que daremos destaque mais à frente. A partir desse momento, a expressão portador de deficiência se tornou inadequada, porque destacava muito mais a deficiência do que a condição humana. Então, essa mudança serviu para aumentar o combate ao capacitismo. Você já ouviu falar dele? Sabe o que é? Capacitismo é a desvalorização das PCDs com base no preconceito contra as deficiências. Ele envolve crenças e práticas que consideram as PCDs como um estado inferior do ser humano, o que favorece a marginalização das pessoas com deficiência na sociedade. O capacitismo ainda passa tão despercebido que a maioria dos brasileiros desconhece o termo, além de continuar utilizando frases ofensivas, como fingir demência. Ela é preconceituosa porque a demência é o distúrbio de pelo menos duas funções do cérebro, como a memória e o discernimento. Não é algo que se escolhe ou finge ter e nem deve ser associado ao comportamento negativo de ninguém. Outro termo capacitista é retardado, que quando utilizado como ofensa, reforça uma falsa ideia de superioridade, sem contar que ele é utilizado historicamente para se referir de maneira pejorativa a pessoas com deficiência intelectual. Sendo assim, a principal forma de combater o capacitismo é através da educação. Nesse sentido, existe uma onda de influenciadores com deficiência que se dedicam a difundir e explicar o tema para a população leiga e abrem espaço para a discussão. Ou seja, pessoas, em seus lugares de fala, fazem das redes sociais uma oportunidade para chamar atenção para diferentes assuntos sobre a realidade em que vivem. E assim, influenciam seus seguidores a continuar buscando cada vez mais informações e ter menos preconceitos. O influenciador digital Ivan Baron, por exemplo, tem 22 anos e mais de 300 mil seguidores no Instagram e utiliza o humor para difundir discussões necessárias sobre o tema, como forma de educar e conscientizar quem o acompanha. Outra é a Natália Santos, uma influenciadora digital que, aos 15 anos, perdeu completamente a visão por uma condição rara chamada retinose pigmentar. Hoje, sua luta é por uma rede mais acessível para indivíduos cegos. Atualmente, ela conta com mais de 50 mil seguidores no Instagram, além de 8 mil inscritos no YouTube. Ao se tratar de pessoas com deficiência e suas vivências na sociedade, é impossível não citar sua presença no ordenamento jurídico brasileiro e suas consequências no contexto social do país. De início, temos uma previsão da Constituição sobre a proibição de qualquer discriminação em relação a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência, no artigo 7º, inciso 31. Também na Constituição, existem diversos artigos que tratam de PCDs, como o artigo 203, incisos 4 e 5, sobre ser dever de assistência social promover a habilitação e reabilitação desses cidadãos e garantir a eles um salário mínimo mensal se não puderem ter por si próprios. Também existe o artigo 208, inciso 3, que prevê ser dever do Estado o atendimento educacional especializado a essas pessoas. E o artigo 244, onde é prevista a adaptação dos logradouros, edifícios públicos e veículos com o fim de garantir acesso adequado aos cidadãos com deficiência, entre outros artigos apenas no documento constitucional. Além dessas leis e outras infraconstitucionais, existe a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, mais conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Um documento muito importante que reflete a luta travada durante anos para garantir, pelo menos no âmbito jurídico, condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais, visando sua inclusão social e cidadania, assim exposto em seu artigo 1º. O resultado da criação de tantas leis que protegem essas pessoas foi que a sociedade começou a perceber mais situações em que deveria ser combatido o capacitismo. Assim, não apenas os PCDs estão protegidos juridicamente, principalmente pela Constituição que está dotada de princípios que preservam essas pessoas, mas também estão, cada vez mais, ocupando seu espaço enquanto integrante da sociedade.
A história de pessoas com deficiência foi de muita luta, rejeição e menosprezo por parte social, e ver que na atualidade o cenário é diferente do que era há poucos anos traz uma sensação de esperança que haverá, por parte da sociedade, uma aceitação ainda maior e integração. Por fim, a reflexão é que um Estado que se preocupe em inclusão e garantia de direitos dessas pessoas cria, por consequência, uma sociedade cada vez mais preocupada em integrar essas pessoas nos seus espaços. E para mostrar que a defesa dos direitos das PCDs nas universidades não é algo restrito ao Brasil, trazemos o principal tratado internacional sobre o assunto assinado por nós, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Criada em 2006, mas adotada somente em 2008 pelo Brasil, ela foi aprovada da mesma maneira que as emendas constitucionais, de forma que tem a mesma força que elas e, por isso, equivale à Constituição Federal no nosso país. Buscando incentivar o combate a estereótipos, preconceitos e práticas nocivas relacionadas às pessoas com deficiência, a Convenção estabelece que todos os países que a assinaram devem tomar medidas que incentivem atitudes de respeito em todos os níveis escolares, inclusive nas universidades. Além disso, o Brasil também se comprometeu a assegurar que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional apenas por terem alguma deficiência. E uma das responsabilizações mais importantes que o Estado brasileiro assumiu na Convenção foi o de procurar adotar que medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam aplicadas, buscando a inclusão plena das PCDs. Isso significa que é preciso olhar em todas as situações a pessoa com deficiência, para saber o que ela realmente precisa, porque não adianta facilitar o aprendizado em braille se a pessoa utiliza apenas a linguagem de sinais, por exemplo. Outro ponto muito importante trazido é o da necessidade de capacitar profissionais e equipes atuantes em todos os níveis de ensino. Ou seja, não é porque o tratado obriga a adoção de medidas que elas podem ser realizadas de qualquer jeito. Existem técnicas, meios e pontos fundamentais a serem levados em conta para que a inclusão seja realmente efetiva e não fique só na teoria. Apesar de ser a mais importante, a Convenção não é o único tratado internacional que trata sobre os direitos das PCDs nas universidades, sendo aqui destacadas também a Declaração de Madrid, de 2002, e a Convenção da Guatemala, de 1999, que apesar de não terem força constitucional, são documentos com força supralegal. Como não seria possível apresentar entrevista com alunos com deficiência da PUC Campinas por questões de ética e privacidade, achamos melhor selecionar, juntamente com a presidente do PIA, o Projeto de Inclusão e Ação da PUC Campinas, as dificuldades mais alarmantes desse grupo nos ambientes universitários e possibilidade de mudanças para minimizá-las, garantindo a qualidade na vida acadêmica dessas pessoas. Dentre as barreiras que dificultam a vida do estudante PCD, tem-se, como já explicado, as barreiras ligadas às estruturas físicas e de mobilidade dentro de edifícios e são as chamadas arquitetônicas, e as de espaço abertos, urbanísticas. Isso traz um preocupante prejuízo a tal grupo de alunos, uma vez que muitas vezes não são adotados pelas universidades mecanismos, dos mais simples aos mais complexos, para melhorar o seu dia a dia nesse âmbito da acessibilidade, tal qual a colocação de piso tátil para auxiliar os deficientes visuais. Sabendo disso, é possível criticar alguns deslizes que encontramos em nossa própria faculdade. Como exemplo, temos um ônibus interno da PUC Campinas, no qual o acesso aos cadeirantes com faixas bloqueando o uso. Também se tem a formação da sala com carteiras muito próximas uma das outras, a descida ser muito íngreme pela entrada do portão 1, e não esquecendo de citar a falta de acessibilidade nas ruas e transportes públicos no caminho de casa até a faculdade, até mesmo em questão fora da sala de aula, como a falta de acessibilidade nas festas universitárias, o que prejudica a interação social desses alunos. Ademais, não devemos esquecer das barreiras comunicacionais, normalmente ganhando destaque entre os deficientes auditivos e visuais, as quais privam a expressão ou recebimento de mensagens. Aqui temos que refletir se há instrumentos apropriados de ensino, informação e acolhimento. É preciso implantar medidas que se adequem a certas necessidades, por exemplo, materiais alternativos aos slides, pois podem prejudicar pessoas com deficiência visual, ou a garantia de um intérprete dentro das salas de aula, profissional que traduz aulas faladas pelos professores para alunos com deficiência auditiva. Por fim, mas não menos importante, existem as barreiras atitudinais, sendo comportamentos adotados por terceiros que podem oprimir, desencorajar e etc., chegando a afetar inclusive proporções psicológicas das pessoas com deficiências. A deficiência não deve ser vista como um problema pessoal, mas sim da sociedade que não é capaz de oferecer condições de equidade para uma vida plena. Um exemplo disso são vagas de estágio que excluem os PCDs e também exclusão em sala de aula por serem considerados inferiores intelectualmente.
Uma forma de amenizar tal problema seria a formação de professores e servidores técnicos para compreenderem e auxiliarem esses alunos, inserindo-os dentro da sala de aula, respeitando o que são capazes de aprender, e não só, mas também a criação de uma coordenadoria de acessibilidade, ajudando o PCD e mobilizando o ambiente universitário a aceitá-lo e não fragilizar sua autoestima. Igualmente, o oferecimento de conscientização dos outros alunos para ampliar o acolhimento ao diverso sem discriminação.